A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição deste domingo é a lição número 10, que traz como título A Última Defesa de Jó. Ao longo do trimestre estamos estudando o tema Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nesta lição nós vamos ver que Jó faz um retrospecto da sua vida. Ele fala dos tempos passados, tudo que ele viveu, ele vai falar sobre isso. E nós vamos aproveitar para falar sobre passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro é bem mais que tempos verbais. Todos nós temos um passado, temos um presente e teremos um futuro. Tudo tem a sua importância. Até o passado tem a sua importância. E qual é a importância do passado? Quando nós analisamos o passado, nós compreendemos muitas coisas que acontecem no presente. E nós extraímos algumas lições do passado, dos fatos que nós vivenciamos, que nós vivemos. Inclusive há uma célebre frase que, segundo a qual é muito sábio, muito inteligente, nós aprendermos com os nossos próprios erros. Mas mais sábio ainda é aprendermos com os erros dos outros. Então o que nós vemos é que o passado tem essa função. Tanto isso é verdade que a própria palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para a nossa advertência, para a nossa exortação. Tudo que está registrado é exatamente para isso, para que por meio dessas lições valiosas, desses acontecimentos, nós venhamos nortear as nossas vidas. Então é muito importante nós fazermos uma análise do passado, o passado de outras pessoas, o passado da história do povo de Deus, mas também o passado da nossa própria vida. Nós devemos fazer uma retrospectiva. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar presos no passado. Há determinados fatos, nós não podemos fazer isso. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que faz nova todas as coisas. Então nós vamos ver no Antigo Testamento, Deus falando para nós não considerarmos as coisas passadas. Mas o mesmo Deus nos manda lembrar das coisas passadas. Então há uma contradição na Bíblia. Vamos ver, Isaías 43 está dito que nós não devemos considerar as coisas passadas. Mas no capítulo 48, já está dizendo que nós temos que considerar e lembrar das coisas passadas. Então, como nós vamos conciliar isso? Não há contradição na palavra. Nós temos que lembrar do passado para extrair lições para o presente. Para reconhecer que o nosso Deus é um Deus que não desampara o seu povo. É um Deus que age. É um Deus que exige de nós obediência, mas é um Deus que não desampara nem abandona o seu povo. Como nós sabemos disso? Pela palavra. Como nós sabemos disso? Pela experiência também. Então o passado vai contribuir para isso. E por que nós não devemos fixar no passado? Porque às vezes acontecem coisas negativas na sua vida, na minha vida, e às vezes você fica preso àquilo dali. Quantas pessoas não têm problemas, irmãos? Porque está presa em problemas do passado, está acorrentada aquilo dali. E todas as vezes que mexe nessa questão do passado, essas pessoas podem ter problemas de saúde, conforme nós vamos ver nesta lição. Mas nós não podemos desprezar o passado. E o conselho que nós podemos dar aqui é o que está em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então eu vou rememorar,
Eu vou trazer à memória algumas coisas, mas eu quero trazer apenas aquilo que vai me dar esperança para eu continuar remando e navegando nesta vida. Então, você pode falar isso. Quero trazer à memória o que pode me trazer, me dar esperança. Isso eu quero trazer à memória. O que dá esperança para você? O que é do passado e dá esperança para você? Isso você tem que rememorar, para cada vez o seu coração se encher mais e mais de esperança. Isso nós devemos trazer à memória, mas apenas isso nós vamos trazer à memória. Não vamos trazer à memória fatos negativos, mágoas, ressentimentos, amarguras. Nós vamos deixar no passado, porque o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus que sara as nossas feridas. Nós devemos nos fixar, nós vamos ver, no presente. Mas o futuro também tem a sua importância. É importante nós pensarmos no futuro. Existem pessoas que não pensam no futuro. Está errado. Está errado. Sim, nós temos que pensar no futuro, temos que ser previdentes, ou seja, temos que pensar, planejar o nosso futuro. Isso não é pecado, isso não é falta de fé, não. Isso daí é ser previdente, é ser organizado. Existem pessoas que só vivem aquele dia baseado na palavra de Deus, segundo pensa, é o que está na Bíblia. Não, o que o Senhor ensina na palavra é que nós não podemos estar fixados no futuro. E esse é um erro. Assim como nós não podemos estar presos no passado, nós não podemos estar fixados no futuro. Nós estamos fixados no presente. Porque o que acontece? Jesus ensinou sobre isso, né? Quando ele fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, ele fala que você não tem que estar aí preocupado, desesperado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Você não tem que estar preocupado com essas coisas. Você deve ser previdente e planejar, mas tem que aquietar, confiar em Deus. Não pode deixar que a ansiedade venha tomar conta da sua vida por medo do futuro. Você não pode temer o futuro. E por que você não pode temer o futuro? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. E o que vier no futuro, você vai enfrentar com o auxílio do Senhor, vai enfrentar na presença de Deus. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós não sabemos, mas nós não vamos sofrer. Nós vamos enfrentar, como disse Jesus, o mal de cada dia. Basta a cada dia o seu mal. Então esse nós vamos enfrentar. Jesus estava ensinando isso, não querendo que nós fôssemos pessoas indolentes, pessoas negligentes, irresponsáveis. Não. O que Jesus não queria é que nós andássemos ansiosos. O que Jesus não queria é que nós andássemos com medo do futuro, porque isso é falta de fé, é falta de crer que Deus é aquele que cuida de nós. Então, não vamos estar presos no passado, não vamos também estar fixados no futuro, mas vamos viver o presente, confiando que Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que sara todas as nossas feridas, Deus é aquele que cuida de nós, Deus é aquele que provê o pão de cada dia, Deus é aquele que nos sustenta. O pastor Aguinaldo Betti costuma falar que o excesso de passado na vida da pessoa pode conduzir à depressão. E o excesso de futuro na vida da pessoa, quando ela está fixa no futuro, pode produzir ansiedade. Então nós não queremos nem a depressão por causa de fatos negativos que ocorreram no passado e nem a ansiedade, que é o medo do que vai acontecer no futuro. Mas nós queremos viver o presente, que segundo esse mesmo pastor Aguinaldo Betti, é um presente de Deus para nós. Então o presente, como o próprio nome diz, é um presente. Nós não podemos desprezar esse presente, nós temos que viver esse presente. E Jó, o que ele vai fazer? Ele vai relembrar
de uma forma até nostálgica, né? Ele estava triste, de uma forma lúgubre. Ele vai lembrar o seu passado de glória. Quem era ele, Jó? Ele olha para si e lembra-se do seu passado, a sua posição honrada. Os irmãos vão ver isso no capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 do livro de Jó. Aquele homem honrado, um magistrado, ele era um juiz, ele arbitrava as questões, ele dava a sua opinião, ele era reverenciado até pelos mais velhos, os jovens tinham muito cuidado ao se deparar com ele. Então era um homem muito honrado, muito respeitado. As pessoas estavam falando de assuntos elevados, mas mesmo assim, quando ele chegava, aquele assunto parava para dar atenção para Jó. E ele vai falar sobre isso, ele vai lembrar quem ele era, a posição de destaque que ele tinha na sociedade em que ele vivia. E vai lembrar também do seu papel social. Ele vai lembrar que ele era uma pessoa preocupada com os órfãos, preocupado com as viúvas, preocupado com os desamparados. Ele era uma pessoa preocupada, socialmente engajada, vamos dizer assim. Disso daí não faz dele um socialista, não é isso, ou comunista, não. Ele era um capitalista que tinha uma preocupação social. E isso é possível. Aliás, isso é mais possível do que um socialista com preocupação social. Ao contrário, os socialistas, eles se alimentam da miséria. Porque se não houver miséria, não tem como socializar nada. O socialista ele vai socializar a miséria e vai usar o miserável para socializar a miséria. Agora, o capitalista que tem uma visão social, que tem uma preocupação social, esse sim pode ajudar muitas pessoas. E esse era o exemplo de Jó, que ele se lembra, que ele não era aquela pessoa insensível, aquela pessoa indiferente, mas ele estava preocupado sim com as necessidades daqueles que estavam desamparados. Então Jó, ele tinha importância naquela sociedade em que ele vivia, mas agora, olha o estado de Jó, olha o estado de Jó. Ele já não era uma pessoa mais importante, já não era mais uma pessoa que estava em evidência. Talvez aqui você pode extrair uma grande lição para a sua vida. E um exemplo, talvez você que esteja bem agora, que esteja vivendo um momento muito bom na sua vida, você está rodeado de parentes, de amigos, talvez você imagine que isso em qualquer circunstância seria assim. E aí eu tenho que falar uma verdade para você, que muitas vezes você só é o centro das atenções enquanto você está bem. Algumas pessoas que estão me ouvindo aqui sabem, porque ou já passaram por isso, ou já vivenciaram essa situação, já presenciaram, testemunharam essa situação na vida de outrem. Pessoas que outrora tinham uma posição de destaque e era casa cheia, e eram muitos amigos, os parentes todos ali em volta, adulando, reverenciando, confraternizando, até dando presentes, justamente para quem estava bem. E depois vem um infortúnio, como esse infortúnio que alcançou a vida de Jó. Então, todos desaparecem, todos desamparam, aparecem alguns amigos molestos aqui para acusá-lo disso ou daquilo, e ele agora, nessa lição, nós vamos ver que ele vai reclamar que chegaram ao cúmulo dos próprios jovens, desrespeitá-lo totalmente. Os jovens cuspiam nele. Ele estava andando, as pessoas estorvavam, impediam a passagem dele. Ele era um qualquer, ele era um transeunte indesejado ali naquele lugar. Então, essa era a situação dele, E você tem que entender isso, você precisa entender isso. Quando você está bem, pode ter muitos amigos. Quando você não está bem, os amigos desaparecem. Mas eu quero dizer que o verdadeiro amigo é aquele que está contigo em todo o tempo. É aquele que te ajuda,
é aquele que é mais do que um irmão. E os irmãos em Cristo, irmãos, é para ser esse tipo de amigo, para socorrer nos momentos difíceis. Os irmãos em Cristo devem ser mais do que amigos. E efetivamente são, os verdadeiros irmãos efetivamente são. Quantos exemplos nós temos de parentes que abandonam a pessoa e a igreja de Cristo é que socorre essa pessoa? Quantos exemplos nós não temos que a igreja é que vai acudir, é que vai amparar? É o pastor, são as irmãs, são os irmãos que estão lá de contínuo, ajudando, amparando, e muitas vezes nem o parente faz isso. Mas é para ser assim mesmo, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus não nos desampara e não se aproxima de nós em busca de algo. E o verdadeiro amigo é aquele que está do teu lado não em busca de algo, não em busca de um benefício, mas está ali porque realmente tem um vínculo contigo. Esse é o verdadeiro amigo. E Jó está lamentando isso. Falou, eu tinha uma posição, eu estava rodeado, eu era reverenciado. Agora eu estou aqui abandonado, eu estou aqui desrespeitado, humilhado. Porque essa parte não precisaria acontecer. O fato de Jó perder os seus bens, perder sua família, o fato de Jó estar doente, ter uma enfermidade, não significa dizer que as pessoas deveriam desprezá-lo. Não, mas isso também aconteceu. E isso aqui estava machucando Jó, porque as pessoas que o reverenciavam no passado agora não queriam respeitá-lo, mas deveriam respeitar. Quantas pessoas ele ajudou? E agora onde estão essas pessoas? E aí eu quero falar também que quando você ajudar alguém, não crie uma expectativa em torno dessa pessoa. Já passou por isso também? De ter ajudado alguém e depois a pessoa virar as costas para você? Isso acontece. Isso acontece. Por um motivo que você não sabe nem qual é. Você nem consegue identificar o que aconteceu. A pessoa se levanta contra você e até se junta com outros para tentar te dizimar, te prejudicar, sem razão alguma. Então, são falsos amigos, irmãos molestos. Esses têm aos montes, mas felizmente também tem os servos de Deus, que têm o Espírito Santo de Deus. Esses jamais te abandonarão. E Jó se lamentava, principalmente do desrespeito dos jovens. Isso porque naquele contexto, nós vamos ver isso também em Provérbios, os mais velhos eram reverenciados, eram respeitados. Então Jó lamenta inclusive por isso. Fala os jovens, pessoas cujos pais não serviam nem para, não estavam equiparados nem com os cães que estavam no meu rebanho, que ficavam no meu rebanho, os pais deles, e agora eles vêm aqui e me cospem no rosto, me humilham. Justo os jovens, eu sou a pessoa mais velha. E aí nós aprendemos, irmãos, que os jovens, eles devem ser reverenciados. Até bem pouco tempo, poucas gerações atrás, havia uma reverência maior pelos mais velhos. Nós que somos crentes, nós temos que cultivar isso, porque isso é uma cultura bíblica, é uma cultura da palavra de Deus, reverenciar os mais velhos. Era comum, no passado, as crianças pedirem a bênção, tomarem a bênção dos mais velhos, independente de serem parentes ou não. Então os mais velhos estavam na condição de abençoadores, de abençoar os mais jovens, as crianças. E então nós vemos isso desaparecer, é um sinal dos nossos tempos. Jó estava reclamando disso, mas hoje também é assim. Quantos jovens hoje eles não têm o menor respeito pelas pessoas mais velhas? As pessoas mais velhas devem ser respeitadas e reverenciadas. Então, se o mundo lá fora não está fazendo isso, se o mundo lá fora abandonou esse costume, esse comportamento, essa conduta que é bíblica, nós na igreja não vamos fazer assim. Eu percebo que na nossa igreja nós sempre valorizamos irmãos mais velhos e honramos irmãos mais velhos. Temos um cuidado muito especial, especialmente o pastor Erros, que sempre teve cuidado com os irmãos mais velhos, não desamparando os irmãos mais velhos. O presbítero Benedito,
quando em vida teve um excelente tratamento da nossa igreja. Ele foi acompanhado durante todo o período que esteve enfermo ali, visitado, auxiliado, e a igreja foi com ele até o fim. E os crentes, servos do Senhor, são assim. E tantos outros irmãos também mais velhos ali, sempre recebem o amparo e a atenção da igreja. E nós vamos prosseguir assim, porque isso é de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas foi algo que não aconteceu com Jó. Ele estava sendo desrespeitado por causa da sua condição, até por jovens. Jó se sente abandonado, inclusive por Deus. E aí ele demonstra um abatimento físico e emocional muito grande. Irmãos, às vezes nós pensamos como Jó, e essa é a indagação que eu vou fazer. Será que Jó realmente tinha sido abandonado por Deus? Essa era a impressão que ele tinha. Por quê? Porque ele buscava e nada acontecia, ele orava e nada acontecia. Os céus estavam de bronze para Jó. Ele queria uma resposta e essa resposta não vinha. A sua mente estava num estado deplorável, ele não sabia mais o que pensar, o que imaginar que estava acontecendo. Então ele imaginou que Deus o havia abandonado. Mas aquilo, nós sabemos que Deus não o abandonou. Deus o tinha em alta conta, em alta estima. Aquilo dali era um período de silêncio de Deus. Você já experimentou um período de silêncio de Deus? Irmãos, é coisa terrível quando você está no meio da prova e você experimenta o silêncio de Deus. Não é que Deus não esteja te ouvindo, é que Deus ainda não respondeu a sua súplica e a sua oração. Mas desde o princípio, quando você começa a clamar, e nós vemos isso em Daniel, o Senhor começa a te ouvir. Não há clamor de crente, de servo do Senhor, que não seja ouvido por Deus. Mas às vezes a resposta pode demorar um pouco e você pode experimentar o silêncio de Deus. Não pense que você, por experimentar o silêncio de Deus, está sendo desprezado ou abandonado pelo Senhor. Não. Às vezes, quando Deus prova um servo, é porque Ele o ama de uma forma muito especial. E pode, inclusive, estar preparando este servo para algo grande, algo maravilhoso. E por isso Deus fica em silêncio, porque quer que o seu servo experimente aquela prova, para depois testemunhar daquilo que passou e como o Senhor o livrou. Se Jó não tivesse passado por tudo isso, se não existisse essa história de Jó, nós não aprenderíamos tanto como estamos aprendendo nesse trimestre. Nós não aprenderíamos como é o agir de Deus. Nós não aprenderíamos que existe o silêncio de Deus. Nós agora estamos de fora do dilema de Jó. Estamos vendo tudo. Mas Jó não estava vendo nada que estava acontecendo. Ele só via o sofrimento, ele só via a destruição, ele só viu o mal que se abateu sobre ele. Nós aqui enxergamos Deus no controle de tudo na vida de Jó. Mas naquele momento Jó não viu. Ele só foi ver isso muito depois. E é o que pode acontecer com todo crente que experimenta o silêncio de Deus. É uma coisa terrível, mas depois você sente o regozijo, você sente a alegria de estar novamente ouvindo a voz do Senhor, a confirmação de Deus. Aleluia! E nós temos o amparo e o auxílio do Espírito Santo, que nos consola e nos conforta quando estamos no meio de uma luta, de uma tribulação. Nós temos o Espírito de Deus. Essa é uma prerrogativa do crente para este tempo, para esta dispensação, a dispensação do Espírito Santo.
Mas no final, Jó vai enfatizar a sua pureza moral. Ele estava procurando na sua vida algum erro, algum pecado, algum equívoco, e ele não estava encontrando. Ele falou sobre a sua pureza. Ele falou: olha, eu fiz concerto com os meus olhos, eu não posso fixar os meus olhos em uma moça, em uma donzela, para desejá-la, não posso fazer isso. Jó era um defensor, e não somente um defensor, ele vivia a pureza moral e sexual, e ele defende isso. Ele olha para a sua vida e fala: por aqui não tem como eu ter falhado, eu sempre privilegiei esta vida santa, essa vida de pureza para com a minha vida, para com a minha família, para com Deus. E ele prossegue pontuando também a sua ética social ao tratar os seus servos, os seus trabalhadores com muita humanidade. Veja, naquele sistema havia escravos, e Jó tinha muitos escravos, muitos servos a seu serviço, eram comprados, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas o que está dito na palavra é que ele não tratava esses escravos como escravos realmente, porque ele dava ouvidos, inclusive, às suas queixas. Se tivesse alguma coisa que não estava bom, que não estava adequado, os seus escravos poderiam falar que certamente ele iria tomar providências. Então eles não eram escravos na verdade, eles estavam ali como empregados, eram bem tratados, não tinham necessidade alguma, porque todas as suas necessidades eram supridas, já que eles estavam a serviço de um homem rico, do maior dos homens ali do Oriente. Então ele também pontua isso. E ao final ele vai ainda pretender, ao final da sua defesa, que alguém dê ouvidos à sua voz. Ele quer que alguém o ouça. Aqueles amigos deles ali já tinham falado, e eram só acusações, e aí ele resolveu fazer a sua última defesa, uma defesa contundente. Ele quer ser ouvido, ele quer que alguém, e esse alguém é Deus, o julgue e o declare inocente. Ele quer isso, ele deseja isso. Será que você não já passou por isso também, meu irmão, minha irmã? Será que você não já passou por isso? Às vezes você fala: Senhor, eu quero justiça, eu quero que o Senhor ouça a minha súplica, Pai. Eu quero uma intervenção do Senhor. É isso que Jó está falando. Senhor, intervenha, intervenha. Como o Senhor pode assistir impassível? Irmãos, não é incomum na palavra que pessoas, quando estão submetidas a um suplício, a um sofrimento tremendo, ou mesmo a um suplício, como Jesus passou por um suplício, é comum que a pessoa se volte para Deus, não com rebeldia, não com murmuração, mas clame ao Senhor: Senhor, ouça a minha voz, me dê ouvidos. Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Então esse brado é comum, e Jó aqui vai bradar: eu quero ser ouvido, eu quero ser julgado, eu quero que alguém fale o que eu fiz, o que está acontecendo. Eu quero que alguém analise a minha defesa e profira uma decisão. E Deus estava consciente de tudo o que Jó passava, acompanhava a vida de Jó. E por isso mesmo, ao final, vai julgar a questão de Jó. E vai ver que Jó, vai revelar que Jó estava apenas sendo provado. E realmente não merecia passar por tudo aquilo dali. Mas foi necessário passar por tudo aquilo dali para que ficasse de lição
para toda a humanidade que o homem não serve a Deus apenas por interesse. Isso serviu para Satanás saber que existe servo e serva que serve a Deus desinteressadamente, ou seja, sem buscar algo em troca. É suficiente a comunhão, é suficiente o sacrifício feito na cruz do Calvário. Não precisaríamos mais de nada, Deus não precisaria nos dar mais nada, absolutamente nada. Já é suficiente a comunhão e a salvação. Então o inimigo precisava saber disso, que Jó não servia a Deus apenas por causa do seu bem-estar físico, emocional, apenas por estar numa posição privilegiada. Era necessário que acontecesse isso. E então, o que nós podemos concluir aqui é que Deus sabe todas as coisas. Deus acompanha as nossas vidas, Deus sabe das nossas lutas, dos nossos dilemas, dos nossos conflitos, das nossas contradições, e o Senhor é poderoso para operar nas nossas vidas maravilhas. O Senhor é poderoso para nos conceder uma grande vitória, como concedeu ao servo dele, que nós vamos ver nessa lição, entristecido. Nós vamos ver ele desanimado, mas eis que a vitória dele se avizinha. E a minha palavra para você é: não se abata, irmãos, não esteja abatido, confie no Senhor, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, e o mais o Senhor vai fazer. Deleita-te no Senhor, regozija-te no Senhor, que Deus vai te dar a vitória completa, no nome de Jesus. Amém.